Olha, nós vamos falar sobre um tema também bastante importante. Quem está aqui conosco é a bióloga Silvia Furtada, do Instituto Socioambiental. Obrigado pela participação, bem-vinda aqui no jornal. Uma satisfação. Estava todo mundo aí com, vamos dizer assim, com o coração na boca em relação a um projeto aprovado no Congresso Nacional. Exato. Que poderia diminuir as áreas protegidas, especialmente na Amazônia. Exatamente. O projeto foi à frente? O projeto, ele foi enviado já faz alguns dias, né, para a sanção presidencial. E aí estávamos acompanhando exatamente qual seria, se haveria veto, né, e qual seria a versão final aprovada de fato pelo presidente, né. E hoje, então, tivemos um informe de que eram duas medidas provisórias, né, que corriam eram duas, né, com teores diferentes. Então, uma foi vetada integralmente, que era a que alterava parte da Floresta Nacional do Jamanchim, né, no Pará, todas ocorrendo no Pará, áreas protegidas no Pará, né? E a outra foi vetada parcialmente, né? Na verdade, ela mantém uma área importante do Parque Nacional do Jamanchim, mas exclui do parque uma porção para passar ferro-grão, né? Uma ferrovia que é importante para escoar a produção. Olha, pergunta assim, quem é que ganha com essas histórias? E você liberar para poder, sei lá, não é área, mas quem é que sai ganhando com isso? Olha, na verdade, a gente, embora de fato tenha sido aprovado, né? Não tenham sido vetadas integralmente ambas, a gente tem uma comemoração parcial, né? Porque desde a primeira versão das medidas provisórias, que são de dezembro de 2016 até agora, elas, na tramitação da Câmara, elas passaram por mudanças assim que deturparam seu objetivo inicial, né? Então, assim, se você parte de uma primeira medida provisória, né, cuja a retirada de áreas protegidas estava em torno de 305 mil hectares, né? Então você estava desprotegendo, passando para uma categoria menos restritiva, 305 mil hectares, quando tramita pelo Congresso, né, na comissão mista, foram apensadas tantas emendas durante a tramitação dos projetos de lei de conversão, que se chegou a quase 1,2 milhões de hectares de áreas de desproteção. O interesse era da chamada bancada ruralista no Congresso? De fato, o que a gente pode ver é que teve muitas emendas assim que vieram de todos os lados, inclusive o Parque de Santa Catarina, Parque Nacional do Jamanchim, que nem era o objetivo inicial acabou sendo colocado lá. Acabou sendo incluído também, o que a gente chama de jabutis, né? Jabuti. Então... Você vai colocando o jabuti lá e aprova tudo. Vai aparecendo e aprova tudo, né? Por bem, a versão final que passou do Senado e foi para a sanção presidencial, ela já retirou a maioria desses riscos, mas mesmo assim estava pior do que a primeira versão que saiu do governo, né? Em dezembro. Então, ela estava, na verdade, fragilizando aproximadamente 600 mil hectares. Né? Então, a gente, no fim, comemora esses vetos, mas a gente sabe que é uma comemoração temporária, porque, na verdade, a batalha continua, né? E a gente comemora, mas a gente tem que seguir atento e atuante, né? Porque, inclusive, em um vídeo que veiculado nos últimos dias, o próprio ministro do Meio Ambiente, né, Sarnezinho, ele já se pronunciou em sentido de tentar fazer a tramitação dos mesmos propósitos, mas numa via legal mais aceita, né, juridicamente. Porque o que acontece é que essas medidas provisórias... O ministro do Meio Ambiente é a favor? A primeira versão das medidas provisórias, na verdade, elas foram elaboradas em parceria com o gabinete, com a presidência e com o Ministério do Meio Ambiente, né? Ela previa, na verdade, uma forma de resolver alguns conflitos antigos, né? Há algumas discordâncias em relação à proporção que isso tomou, né? Então, a medida original previa desafetação, né? Que a gente fala que é a alteração de uma área protegida para uma área menos protegida, de 305 mil hectares, mais ou menos, mas estudos do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é o gestor, né, responsável por fazer a gestão de todas as unidades federais, eles indicavam, o estudo deles, que apenas cerca de 77 mil hectares precisariam ser, de fato, desafetados para, na verdade, adequar um uso já estabelecido antes da criação da área, né? Agora, deixa eu perguntar assim, caso tivesse sido aprovado, isso aumentaria o desmatamento na região? Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Essa região, na verdade... Especialmente no Pará? Essa região... Porque madeireiro? Muito madeireiro. Muito madeireiro. Os madeireiros continuam nadando braçados. Infelizmente. Infelizmente. E a gente tem que lembrar que, na verdade, a invasão e a extração de madeireira é um caminho para a obtenção da terra, né? Infelizmente, como o Brasil ainda tem este grande problema fundiário... Como assim a obtenção da terra? De quem é a terra? Não é do Estado? Muitas terras... Do Estado, quer dizer, do povo. Aí o cara vai lá e invade uma área do Estado, que é do povo, vira fazendeiro e tudo bem?
Infelizmente a gente não acha que tudo bem, né? Não, desculpa, perdão. Mas muitas vezes é o que a gente assiste, muitas vezes é o que a gente assiste ou o que a gente tenta combater. É a mão grande, você vira grande proprietário, é a mão grande. Inclusive, nessa região toda, a gente teve várias operações, com Polícia Federal, Polícia Militar, o IBAMA, né, nos últimos anos. Então, a Operação Boi Pirata, a Operação Castanheira, Rios Voadores, todas essas operações foram flagradas na região, né? E seria tristíssimo se agora ver aprovada na versão original a medida provisória, porque agora está completando 1 ano do falecimento de um sargento da Polícia Militar que foi em uma tocaia, né? Ele foi, na verdade, abatido, né? Faleceu durante as ações da Polícia Militar. Então, assim, infelizmente, isso ainda acontece no Brasil muito, né? O conflito agrário, ele é altíssimo. Nós somos dos países num ranking, quando a gente faz um cenário mundial, de maior conflito no campo. E isso vem aumentando muito por causa da insegurança ou, às vezes, da ganância, né? Que não tem limites, infelizmente. A bióloga Silvia Futada, do Instituto Socioambiental, gentilmente aqui conosco. Silvia, está me dando a impressão, pelas notícias, que aumentou o desmatamento, especialmente na região amazônica, nos últimos anos. Isso procede? Não procede? Procede, infelizmente. Parece que eles abriram mão, né? É isso ou não? Infelizmente, né? A gente teve uma grande baixa no meio da 2005, 2006, né? Uma grande baixa de desmatamento e agora já é o 3º ano consecutivo de aumento de desmatamento. De aumento de desmatamento, tem aumentado. Tem aumentado muito. Inclusive, isso foi muito importante na questão da opinião pública internacional em relação à avaliação dessas medidas provisórias, né? Porque, não sei se você já viu, Heródoto, mas nos últimos dias o Ministério do Meio Ambiente da Noruega, que foi um país que já, né, direcionou muito para o Fundo Amazônia, que é um projeto, um fundo que quem opera é o BNDES, né? Para, na verdade, diminuir o desmatamento, implementação das áreas, né? E uma série de outras ações. E, frente a essa tramitação das medidas provisórias, ele questionou, na verdade, a continuidade e a efetividade de tudo que já foi desembolsado, né? O que, infelizmente, tivemos muitas, na verdade, falas de atenção de observação internacional, né? A secretária executiva também da Convenção da Diversidade Biológica, né? Infelizmente, em muitos momentos desses, é a opinião pública internacional que pesa mais para decisões, né, de alguns âmbitos de governo. Tem que ter pressão internacional. Tem que ter. A gente vai na Noruega agora, pode ser que o pessoal lá pegue no pé dele. Então, ele vai para discutir essa agenda de Fundo Amazônia, inclusive, é um dos pontos de pauta. Então, foi um ótimo recado, né, que foi passado do Ministério do Meio Ambiente da Noruega. Tá ótimo. Silvia, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Obrigado pelos livros também. Tá bom. Bom, esse assunto é bastante importante. A gente tem acompanhado a questão do desmatamento na região norte do Brasil, né? Vários convidados já vieram aqui. É uma coisa bastante importante do nosso país, uma riqueza do nosso país, e que quando a gente percebe que o desmatamento primeiro corta a madeira para os madeireiros, depois abre para que os fazendeiros tomem posse da terra, que não é deles, é nossa, do Estado, né? E constitui, então, grandes latifúndios na região norte do país. Bom, já a gente vai falar um pouquinho mais e gostaria que você continuasse votando, 942-128-782, se concorda ou não, a opinião é sua, se concorda ou não com a mudança do nome do aeroporto de Congonhas. Até já.